Comédia e tragédia são os conceitos que formaram a fundação do chamado teatro grego, e foi por causa desse movimento que inspirou tantas gerações que hoje em dia nós temos tantas mídias e tantas obras de ficção. Porém, estamos falando de algo que aconteceu 500 anos antes de Cristo, e é óbvio que o conceito de tragédia e comédia foi atualizado ao passar do tempo. Por exemplo, a tragédia no teatro grego era para expressar histórias que sempre tinham um cenário maior, mais grandioso, como por exemplo, mortais interagindo com deuses ou semideuses, enquanto a comédia era mais focado no cotidiano, geralmente uma crítica social para fazer a galera rir e refletir. Porém, depois de muito tempo, nós concebemos os filmes, séries, animes e blá blá blá. E o conceito da tragédia pode ser entendido de várias formas até hoje, porque o que a gente conhece como tragédia se traduziu para o gênero dramático hoje em dia, onde temos histórias mais reflexivas, mais complexas, mostrando personagens em conflitos emocionais densos perante a uma situação maior do que eles. Porém, é meio que um clichê do cinema, mesmo histórias que parecem que tudo vai dar errado, terem um final feliz. Ou pelo menos um final que você tira algo de bom dele. Sendo que as obras dramáticas que têm finais tristes e simples assim, eu acredito que essas são as tragédias do mundo atual. E nós podemos citar aqui como exemplo um filme bem famoso que é Seven, Os Sete Pecados Capitais, um drama policial investigativo muito bom. E relaxa, eu não vou dar spoilers desse filme aqui, apesar de eu falar que tem um final triste, mas pode ficar tranquilo que você não vai prever o final mesmo eu falando isso. Porém, essa história mostra ali dois detetives com problemas cotidianos onde é muito fácil se identificar com eles, onde na história eles enfrentam diversos problemas, diversas situações problemáticas em busca de pegar o grande vilão e no fim acontece aquilo. É uma total quebra de expectativa e um puxão pra gente voltar pra realidade. Porque sejamos sinceros, na vida real não existem tantos finais felizes assim, infelizmente. E por mais que Seven seja uma obra fictícia e que existem muitos artifícios de ficção ali, ainda assim esse final é palpável, é real, e talvez por isso que faça ele ser tão perturbador. Porém, se engana quem acha que fazer um drama denso e ter um final que nos dá um soco na barriga é a fórmula do sucesso. Porque, como eu sempre falo nesse canal, tudo depende da execução. E se você não trabalhar bem e milimetricamente os personagens, o ambiente e a trama para que esse final possa acontecer, você vai só simplesmente frustrar a expectativa do público de maneira negativa. Em suma, você tem que saber o que está fazendo. E se teve uma pessoa que sabia exatamente o que estava fazendo, é Naoki Urasawa, quando ele escreveu a trajetória de Gesichter em Pluto. Eu já falei dessa obra antes no canal sobre o personagem North número 2, onde ele aparece em um episódio específico e é um personagem extremamente específico da série, então se você tiver interesse, vá lá ver depois desse vídeo. Porém, Pluto é uma espécie de remake de um arco específico de Astro Boy. Exatamente, né? O garoto robô alegre que todo mundo conhece, criado por Osamu Tezuka, o deus do mangá. Na série existe um arco específico onde o Astro Boy tem que lutar contra o Pluto, que é considerado o robô mais forte do mundo. Porém, Naoki Urasawa pegou essa história de uma série infantil e transformou em um drama policial investigativo recheado de mistérios que ele sabe fazer tão bem. Mas é aquela parada, como que isso vai funcionar? A gente tá falando de uma obra totalmente infantil, que é Astro Boy, e botando na mão de um autor seinen, um autor que faz obras voltadas para adultos. É a mesma coisa que tu pegar, sei lá, os Minions e botar na mão do Tarantino. Porém, estamos falando do mesmo autor de Monster, 20th Century Boys e tantas outras obras. Como eu disse, ele sabe o que tá fazendo. E só um disclaimer aqui, para falar da trajetória desse personagem, eu terei que dar spoilers sobre a obra, então esteja avisado. O mangá é bem curtinho, tem menos de 70 capítulos, e a série na Netflix extremamente bem adaptada, tem alguns episódios de 1 hora cada, então vá lá, você não vai se arrepender. Pluto se passa num futuro próximo, aonde a humanidade avançou sua tecnologia de tal ponto que ela criou vários robôs, e agora ela luta suas guerras com os seus robôs. Agora humanos não precisam mais morrer em batalha, deixa que os robôs fazem esse trabalho. Então, em determinado momento, teve uma guerra que ia abalar o mundo, e então os grandes países juntaram um time pica de cientistas e engenheiros fodas para construir os 7 robôs mais poderosos do mundo. E esses 7 robôs acabaram com aquela guerra praticamente sozinhos. Na época que Pluto começa, eles são considerados grandes heróis
de guerra e caras venerados pelo mundo, além de serem vistos como totens de grandeza e poder. Ao mesmo tempo que existe uma clara inferiorização dos robôs por parte dos humanos. Robôs e seres humanos são bem segregados na sociedade e só os 7 robôs mais fortes do mundo que têm meio que a regalia de serem vistos com melhores olhos. E a história se passa pelos olhos do nosso protagonista, Gesichter. E essa era a aparência dele em Astro Boy, que era muito mais um robozão do que um androide, como ele é representado em Pluto de Urasawa. E é interessante ele ser o protagonista e não o próprio Astro Boy, que no caso é o Atom. Atom e Astro Boy são a mesma coisa, só que nos Estados Unidos deram esse nome por, né, enfim. Gesichter, inclusive esse nome significa face em alemão, e Osamu Tezuka é um cara muito viciado em robótica e coisas do tipo. Inclusive, a primeira concepção de Astro Boy era muito mais adulta e muito mais complexa, sendo que ele teve que se adequar para a obra dele fazer sucesso com públicos mais jovens. Então parece que o nome dele em Astro Boy é só um nome alemão que não significa muita coisa. Mas aqui em Pluto, uma obra muito mais adulta e muito mais contemplativa, esse nome ganha outro significado. Porque Gesichter significa face. E quando eu falo face, obviamente a primeira coisa que você vai pensar é a sua face, a face humana, o nosso rosto. E o que a face tem, que nenhuma outra parte do corpo tem, a habilidade de expressar emoções e sentimentos. E como eu disse no meu outro vídeo, Pluto é uma grande obra de humanização dos robôs e brincar com inúmeras perspectivas desse mundo onde robôs e humanos interagem entre si. Esse nome vai fazer cada vez mais sentido conforme a gente vê a trajetória desse personagem. De qualquer maneira, Gesichter é um dos 7 robôs mais fortes do mundo e atua como detetive da Europol. Sendo extremamente forte, invulnerável a balas, o cara é perfeito. Porém, a gente também conhece a parte mais pessoal da vida dele, onde mostra que ele tem uma esposa, tem comportamentos que a gente acreditaria que um humano teria, e em suma, ele tem uma vida que parece bem normal. De qualquer maneira, o grande plot da série é quando Gesichter se vê enfiado em um caso onde começam a morrer um por um os famosos 7 robôs mais fortes do mundo. E além deles, todos os seres humanos que ajudaram esse projeto dos robôs saírem do papel e serem criados. E conforme ele avança nessa investigação, ele começa a perceber que esses assassinatos de robôs e humanos estão sendo feitos aparentemente por um robô. E o mundo de Pluto segue as mesmas leis da robótica de Isaac Asimov, onde diz ali que robôs são proibidos de matar ou ferir humanos. Eles têm uma mentalidade de servidão e é isso. Porém, um robô não matava um humano há mais de 8 anos. Há um tempo atrás, teve um robô que matou um ser humano. E quando ele começa a ligar esse quebra-cabeça, Gesichter vai conversar com esse cara para saber se ele consegue avançar na investigação, para talvez entender como que um robô consegue quebrar todas as barreiras tecnológicas que ele tem, que falam para ele nunca machucar um humano, e matá-lo. Ele quer entender esses movimentos. Nesse momento, nós conhecemos Brawl 1589, um dos melhores personagens dessa obra, e é uma reimaginação muito foda de Urasawa com o personagem original, porque em Astro Boy ele é conhecido como um robô chamado Cavaleiro Azul, que odeia humanos pelas coisas que ele sofreu no passado, e parecido com o Brawl, ele conseguiu vencer as barreiras tecnológicas e machucá-los. Mas aqui ele não é representado como um vilão ou um obstáculo que o Astro Boy precisa passar para chegar no boss. Aqui ele é praticamente o Aizen de Pluto. Ele tá preso no mesmo lugar que conseguiram parar ele, e esse cara é tão imprevisível que construíram uma prisão em volta do lugar que conseguiram parar ele, ao invés de simplesmente mover ele para uma prisão. E ele é considerado uma loucura científica, porque se um robô mata um humano, a primeira coisa que você vai pensar é que deu defeito na inteligência artificial dele, ou que alguém manipulou, ou que alguém fez alguma coisa, sendo que quando foram examinar, a mente dele estava completamente segura e limpa. A sua IA não estava danificada em nada. Ele fez isso porque ele quis. E Gesichter vai conversar com ele para ver se ele consegue tirar alguma coisa do Brawl. E é uma conversa muito rica, onde toda hora o Brawl diz ali sobre a moral e ética, e o que são seres humanos e o que são robôs. E isso começa a encucar o Gesichter, começa a botar pulgas atrás da orelha dele. E no fim, vendo o padrão do assassino, ele consegue ver que ele sempre coloca uma espécie de chifre nas suas vítimas. Então ele diz sobre um deus da mitologia que se orgulhava de seus chifres. E esse alguém
era Pluto, que é o Hades da mitologia romana, né? O deus do submundo. Então, simples assim, agora sabemos o nome do inimigo. O personagem Alceste é apresentado para nós no primeiro capítulo como um cara acordando de um pesadelo. E ao curso do primeiro capítulo, a gente entende que ele é um robô. Primeiramente, a gente acha que ele é um detetive humano qualquer. E isso já oferece uma espécie de quebra na nossa mente, porque como um robô vai sonhar? Como robôs têm pesadelos? É a mesma coisa com os humanos ou é só uma falha na memória artificial deles? E o pesadelo Alceste oferece vários fragmentos de um momento específico, onde em várias ocasiões ao decorrer da série a gente vê essas cenas repetindo. Então há vezes que aparece sangue, uma rua, tiros, um homem assustado e um velho pedindo dinheiro. São cenas que sempre se repetem na cabeça do Alceste e a gente não entende direito o que é aquilo. Não sabe se é uma parada meio Robocop, que ele era um humano na vida passada e foi transformado em um robô, ou se são falhas de outras memórias que ele pode ter embutido dentro dele. Enfim, é um grande mistério no decorrer de toda a obra. Porém, tudo começa a ficar mais claro quando a gente vê a trama de Adolf Haas, onde ele aparece tendo uma reunião com um cara que aparentemente faz parte de um grupo ou religião anti-robô. Um grupo de humanos que se juntou para foder os robôs do mundo porque não aceitam eles entre nós. E eles são representados aqui fazendo uma relação, né, com a Ku Klux Klan. E no meio da conversa que Haas tem com esse cara, a gente fica sabendo que aparentemente Alceste foi o responsável pela morte do seu irmão. E lembrando, robôs são proibidos de matar ou ferir humanos, independentemente de quem eles sejam e de quão horríveis eles sejam. Porém, o líder dessa seita diz que a Europol, a organização que o Alceste atua, escondeu o caso para proteger seus próprios segredos. Essa é a chance perfeita de provarmos o direito da nossa causa pelo mundo. E então Haas, chorando e com raiva, diz que seu irmão era um homem terrível. E depois nós sabemos que o irmão dele era um sequestrador e serial killer de robôs. E ele tinha como alvo especificamente robôs pequenininhos. Um cara bem covarde, mas ele não merecia ser obliterado por um robô. Me dê o poder para destruí-lo. Então Haas se enfia nessa trama e agora quer matar Alceste. Então assim ele tenta. Eles dão uma arma pica pra ele que conseguiria penetrar o corpo impenetrável de Alceste. Porém, obviamente, ele hesita e acontece um bando de merda, o carro dele explode, enfim. Depois disso, a Europol chega nele e fala: irmãozão, teu carro explodiu intencionalmente, alguém deve estar tentando te matar. Tu não tá com uma organização escrota aí? E ele fica: cara, eu sou a vítima aqui, faz seu trabalho. Então a Europol designa o próprio Alceste para proteger Adolf Haas, para que ele não seja um alvo tão fácil às pessoas que aparentemente explodiram seu carro. Eles têm várias interações ali onde o Haas mostra que ele não gosta nem um pouco do Alceste, mas em determinado momento é quebrado o vidro do escritório do Haas e a gente vê o que parece ser um dronezinho. Alceste vai até o drone que nem o Capitão América, fica ali em cima dessa granada e consegue contê-lo com as suas mãos. Adolf Haas, vendo isso, admite pro Alceste que ele faz parte de uma organização religiosa anti-robôs. E a minha vida está em risco porque eu traí a religião. Os caras estão tentando matar ele porque ele não conseguiu matar o Alceste. Então o Alceste e o Haas fogem para um ambiente seguro, mas no meio do caminho ele diz que está se sentindo mal e precisa usar o banheiro. Então, quando ele já vomitou e tudo mais, um robozinho de limpeza começa a bater na porta dele. Então, do nada, ele diz que tem uma mensagem: se você não quer perder sua família, mate Alceste. Como se esse robô tivesse sido manipulado por alguma força externa para dar essa mensagem. Puto e com medo, ele pega uma vassoura e começa a quebrar esse pequeno robozinho. E vendo seu robô quebrado, o Alceste pega a Haas e para com a sua loucura. E então diz para ele parar. E a gente agora vê toda a emoção e sentimento que pode ser expressada pela face de um robô, Alceste. Então Haas fala que ele finalmente mostrou sua verdadeira face. Seus olhos estavam assim quando você fez aquilo? Quando você matou meu irmão? Então Alceste fica em choque. Como que eu vou matar o ser humano? Eu não sou programado para isso. Mas ao mesmo tempo, ao invés de negar, ele fica intrigado. É como se ele soubesse que algo está errado. Depois desse evento, ele lembra mais uma vez do seu pesadelo, com agora a gente entendendo que provavelmente esse homem na frente dele é o irmão do Adolf Haas. E então, com pressa, ele joga o Haas e a família dele dentro de uma cabana no meio da floresta, um porto seguro, e parte para o campo de
de correção de inteligência artificial. E lá ele se encontra mais uma vez com um Brawl 1589, parecendo que ele já sabe o porquê veio aqui. Você finalmente lembrou? Como é a sensação? Como é a sensação de ser um assassino? Você o matou porque você o odiava, não era? Então ele relembra daquela cena, do irmão de Adolf Haas pedindo perdão e se rendendo, porém Gesichter não parando. E com ele implorando mais uma vez, Gesichter não tá nem aí e de novo mostrando extrema expressão, o mata com um tiro de canhão. Não importa o quanto você delete a memória, elas não desaparecem. Então agora sabemos que a Europol e seus executivos, depois desse evento com o Gesichter, começaram um intenso projeto para deletar todas as memórias que fizeram ele matar uma pessoa. Mas ao invés de desativá-lo ou prendê-lo, ele é muito valioso para ficar parado. Então eles acharam que fazendo isso, ele seria controlado. Mas como Brawl disse, uma vez que você sente aquele tipo de emoção, não dá para deletar. Então vemos uma galera se aproximando da cabana do Haas. Então o Gesichter chega lá, salva os caras e parte em fuga, e os caras dessa religião começam a persegui-lo. Então, em um momento onde Gesichter e Haas estão juntos, o executor deles fala: do jeito que eu queria. Esse canhão vai destruir os dois facilmente. Então, no melhor estilo B10, Gesichter atira contra o canhão e com essa intimidação faz o cara se render. Depois disso, quando ele é colocado numa maca robótica para se recuperar, Adolf Haas, depois de ter sido salvo por ele, diz que o seu irmão era a pior pessoa que você possa imaginar. E mesmo depois de eu ter tentado matar você, você ainda me protege com o seu próprio corpo. E Gesichter só fala: era o meu dever. Porém, eu tenho uma pergunta. O ódio dos humanos some? Ou é algo que não some, não importa o quanto você o delete? A coisa que eu tinha mais medo era de eu mesmo, por entender o ódio. Com a gente vendo essa cena dúbia, onde não dá pra saber se o ódio de Adolf Haas foi completamente erradicado contra o Gesichter. Talvez ele ainda guarde algum rancor natural de humano contra a máquina. E Gesichter, como um robô, alguém não adaptado a esse tipo de sentimento e que aparentemente nunca entenderia por ser uma máquina, tem medo de finalmente ter entendido isso. E no fim ele tem medo de se parecer mais com um ser humano. Depois desse evento, o Gesichter volta ativa e continua a investigar o caso do Pluto, vendo que tudo isso é muito mais do que ele representa. Não é só um detetive robô contra um robô maluco assassino. É uma trajetória para ele mesmo se entender. Então as suas investigações levam ele até a República da Pérsia, que é o lugar que foi derrotado pelos 7 robôs na guerra. E no meio do mercado público que tem lá, ele vê um robô sendo topado por um vendedor, então ele vai ajudá-lo. Ele vê que é um robozinho meio velho, que diz que seu equilíbrio tem estado ruim desde que eu fui machucado na guerra. E pergunta pra Gesichter se ele quer comprar algumas flores, mas ele diz que tá com pressa. Pode usar o crédito, tem um leitor aqui, com ele tendo um PagSeguro ali adaptado no braço. E ele fala: não, tô de saída. E depois disso ele vai encontrar o contato dele, consegue mais informações do caso, e depois ele revê esse pequeno robozinho. E aí o seu coração robótico amolece e ele fala: tá bom, eu compro uma flor sua. E pergunta qual é o seu nome. Ele diz que é Muhammad Ali, que nem o lutador de boxe. Então eles têm um papo mega sentimental, onde esse robozinho tem esperanças em ser grandes coisas no futuro, e ele diz ali pra ter esperança. E o robozinho diz ali: eu vou ver você de novo, e ele confiantemente diz sim. Depois disso, as investigações dele levam ele até Amsterdã. E em uma loja de flores, ele vê um robozinho bem mais moderno e bem mais bem cuidado, trabalhando como um entregador de flor. Então, depois disso, várias coisas acontecem, o Gesichter fica mais afundado ainda no que ele é e tudo mais. Então, em uma noite chuvosa, ele tá andando com um buquê de flores que ele comprou naquela feira de antes. Então, ele vê um robozinho se aproximando e ele acha que é o Anton, aquele robozinho que entregava flor pros outros. Mas ele vê que é o Ali, do mercadinho, do bazar na Pérsia, e pergunta o que caralhos ele tá fazendo aí. E quando ele encara ele vê outro robô. E ele tem lembranças da mulher dele falando que ele tá andando. E ele começa a ficar ainda mais encucado com tudo isso. E então ele lembra mais uma vez daquele velho, pedindo 500 euros. Então Ali aponta pra ele um daqueles canhões que são capazes de perfurar o Gesichter. E ele diz que é você. Eu tinha um filho parecido com você. Mas ele percebe que Ali cai. Nesse momento ele fica preocupado: o que aconteceu? Até que ele para. E então cai também.
morto. E simples assim, o protagonista dessa história, o cara na qual a gente estava vendo toda a trama pela perspectiva dele, cai antes mesmo de dar fim ao grande vilão final, Pluto. Nos últimos capítulos, a gente vê a grande luta do Atom contra o Pluto, que é um grande saudosismo da série clássica, né, de ver esses dois caras lutando de novo, agora em uma obra seinen e tudo mais. E antes disso, o Atom ficou na merda, ele ficou basicamente em coma, e a única forma que conseguiram voltar com ele para que ele revivesse e pudesse lutar contra o Pluto foi colocar o chip do finado Gesichter dentro dele, porque o Dr. Tenma, que é o inventor do Atom, achava pelo fato do Gesichter ter conhecido o ódio e ter conseguido matar um ser humano indo contra todas as leis da robótica, ele acha que esse tipo de sentimento seria o suficiente para Atom acordar. Então, no meio dessa luta, Atom começa a ter vários flashbacks da vida do Gesichter, porque ele tem um chip dele, ele tem basicamente a vida dele dentro de sua cabeça. Então, em determinado momento, ele relembra daquele dia chuvoso onde ele morreu, onde Gesichter fala com Ali, dizendo que ele não vê ele desde o mercado da Pérsia. O que foi? Cheguem mais perto, não tenha medo, com a gente vendo o canhão já saindo fumaça. Ele já atirou. Então, quando ele pergunta o que há de errado, ele vê o rombo que tem na sua barriga. E a gente sabe o que aconteceu aí. A gente sabe que Ali foi controlado da mesma forma que aquele robozinho de limpeza lá do banheiro. Ao mesmo tempo que a gente sabe que esse canhão conseguiria feri-lo. Todas as informações se conectam de forma esplendorosa aqui. E como últimas palavras, Gesichter só diz: nada nascerá do ódio. Nada nascerá. E depois disso temos outro flashback dele quando atuava como um investigador na sua era de ouro, com ele lidando com um cara fazendo uma criança de refém no meio de um ferro velho. Ele então lida com a situação da melhor forma possível, de maneira não letal para nenhum dos dois e salvando a criança. Depois do trabalho, o ferro velho voltou a funcionar, então ele viu o velho trabalhando ali com um imã gigante tirando as carcaças de robô, porém Gesichter fala para ele parar e abaixar esse imã um pouco. E nesse momento ele vê um pequeno robozinho ainda se movendo, ainda vivo. E o velho fala que é um modelo arcaico, não tem peças utilizáveis, não posso fazer nada além de esmagá-lo. E nesse momento esse pequeno robozinho pega no terno de Gesichter, com olhos que apesar de serem máquinas, estranhamente a gente consegue ver sentimento. Então o velho diz que vai vender para ele por 500 euros. E todas as memórias começam a se conectar. E então, levando o pequeno robô para casa, ele diz que mesmo se o mundo acabar, não vou deixar você. Então nós vemos aquela mesma cena, com a mulher dele falando que ele andou, e agora a gente entende que é o seu filho dando seus primeiros passos, como se fosse uma família humana normal, se emocionando por esses marcos. É isso o que significa viver. E com ele também falando as suas primeiras palavras. Temos que dar um nome a ele. Que tal Robita? Mesmo se o mundo acabar, nunca vamos deixar você. Então agora conseguimos lidar com quando o irmão de Adolf Haas entra em cena. Como eu disse, ele era um sequestrador e serial killer de robôs pequenos, no caso, robôs crianças. E uma de suas vítimas foi o filho de Gesichter. E aquela raiva e ódio que ele sentiu foi a de um pai vingando a morte brutal de seu filho. Porém, a gente só tem um entendimento pleno do que aconteceu na história de Gesichter na luta do Atom contra Pluto. Gesichter, até na sua morte, não entendeu toda a complexidade de seu passado e as suas memórias deletadas. Só a gente tendo acesso às memórias dele despertadas na batalha de Atom, com ele sendo morto por um robozinho que ele prometeu encontrar de novo, que por ser um modelo arcaico com uma inteligência artificial não tão evoluída, foi manipulado por inimigos, fazendo com que esse mesmo robozinho matasse Gesichter, mostrando não o perigo das máquinas, mas a capacidade que os humanos têm de desumanizar tanto algumas coisas que não nós mesmos, fazendo Gesichter ter uma morte brutal e que para ele interrompeu um caminho extremamente importante. Como eu disse, esse final é extremamente pesado, difícil de engolir, ao mesmo tempo que ele é extremamente corajoso e também real. Nós que vimos Hunter x Hunter sabemos mais do que ninguém o quanto os seres humanos podem ser horríveis, ainda mais contra um alvo que nem humano é. Se nós não nos incomodamos de matar uns aos outros, imagino que nós
nós não fazemos com seres que nem fazem parte da nossa espécie. Pluto é uma obra sobre como diferentes relações acontecem em um mundo onde robôs e humanos dividem a sociedade. E isso é representado de inúmeras maneiras, de maneiras legais e doces e de maneiras horríveis e perturbadoras. E a história de Geist é nada mais do que trágica. Um robô que foi engenhado para ser perfeito no seu ofício, que matou inúmeros outros robôs em uma guerra que ele não pediu para estar, e que servia uma organização que deletava constantemente suas memórias para que ele nunca lembrasse do seu momento mais obscuro, fazendo ele ser uma pilha de nervos e ansiedades misturado com a frieza de uma máquina. E essa história é triste, perturbadora e trágica, porque no fim do dia a gente viu que Geist entendeu o que é a vida e o que há de mais belo quando ele se humanizou, quando ele teve uma família feliz, com um filho que ele adotou. Ao mesmo tempo que ele viu esse lado maravilhoso, ele viu o quão horrível é ser alguém humanizado, vendo o que os humanos são capazes de fazer e vendo as emoções que sentimos perante essas injustiças, com um ódio tamanho que faz até mesmo robôs quebrarem seu limite. Pluto mostra um jogo muito interessante da desumanização do ser humano, se tornando uma criatura maligna e movida por pecados, enquanto os robôs são humanizados. E por serem seres não dotados de sentimentos e emoções, inevitavelmente eles são ingênuos nesse tipo de relação. E se tem uma coisa que a humanidade adora explorar, é a ingenuidade dos outros. E assim como eu falei no Como Criar um Romance, onde eu disse que histórias românticas são no fim trágicas, eu poderia ter colocado nesse vídeo aqui, por exemplo, a relação do Meruem e Komugi e como eles acabam, mas o fim dos dois ainda, eu acredito, seja um final doce, apesar dos apesares. Dá pra tirar muita coisa muito valiosa dali, mas o final de Geist é trágico não porque a gente não consegue tirar nada de bom ou uma moral importante, mas porque o caminho, a trama e objetivos, sonhos desse personagem e a busca dele pela verdade e de saber quem é foi interrompida da maneira mais perturbadora que existe. Morto por um robô manipulado que lembrava seu filho que foi deletado de sua memória. Uma história fortíssima, explorando a trama de um personagem fantástico, com um desenvolvimento com requintes de crueldade. Isso é Geist e isso é Pluto. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, lembre-se sempre, curta, comenta, compartilha e se inscreva no canal, isso me ajuda demais. Se tiver pelo celular, dê uma hypada pra me ajudar. Um agradecimento especial para Guilherme Paiva, Alisson Rodrigues, Arthur Zambolini, Guaxinim Gamer, Bruno Zanarella, Rian Charles, Buruburu, O Gugas, Guilherme Xavier, Jonas Fagundes, Arroz Cadeli, Vanil Silva, Retroblade, Bigode Orei, Lucas Cauã, Anakin Crowd, Maria, Clarindier 95, Gustavo Onder, Matheus Santos, Chris Henry, Gabriel Zardo, meu nome é Jorge, João Pedro, João Oben, Vinícius Lopes, Pedro Junqueira, Pedro Corredora PL, Zero Zac, Rafa Branco Júnior, Fiat Paul Todo Fudido, Gabriel Franco, João Vitor, Volknar, Senhor Suíça, Minha Esposa Gostosa, Renan Correia, Tico Mia, Paulo Vitor, Abroba, MZ Guido, Rian Benedito, Hipnos 11, Ibura, Davi Martins, Charles Moreira, TH Júnior, O Indialogável, Guilherme Barreto Nunes, Togers, Gabriel Fraga, Fábio Luiz, Otaku Cheiroso, Meramente Eu, Entrou o Sabonete no Buraco do Peru, Pedro Rodrigues, Senhor Perereco, Victor Moser, Thiago Nil, Gian, Glitzeira, Daniel Montanha, Guilherme Xavier, Gusten Gelk, Igor Viano, Wev e Matheus Siqueiro. Eles são os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nem esses paladins do Inferno de Dante, considere ser um membro também. É uma cervejinha que você deixa de beber no mês, então assim, se tiver sobre a sua carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!